Flight 282, class 4. Olhe pra trás, lá atrás ficaram as peles, pele de virar as costas pra sempre, pele de ouvir, pele de não entender, pele de deixar a morada. Você tá bem diferente. Por isso que eu perguntei no Uruguai pra você, porque foi no Uruguai. Você entrevistou o cara no Uruguai que estava em São Paulo na época, esse baterista do Uruguai. O cartaz que a gente fez. Você lembra quando. Você lembra o desenho desse gatinho aqui? O negócio desse tamanho, assim. Uma careta forte. Não pode falar. Ele falou assim, já é o quarto que recebe esse tempo. É massa, então. Tá massa. Tá legal. Tá. Alô, som. Aqui tá parecendo melhor, sabe? Tô ouvindo mais. Som. Alô, melhor. Parece melhor. Ó. Alô, som. A gente fundou o grupo em 84, fez o primeiro ensaio exatamente no dia 18 de maio de 1984, que é a data da morte do Ian Curtis, não a data da morte, mas o aniversário da morte dele. E a gente resolveu montar a banda porque, enfim, foi um papo aí que eu tive com o Cadão na época. Eu era baterista de outras bandas, mas eu queria muito tocar baixo, queria compor. E então o Felino foi formado por causa disso. Mas ele tocava bateria, e aí ele resolveu tocar baixo, achou que era uma boa ideia e me chamou porque queria que alguém fizesse as letras e foi assim, nasceu assim, de uma vontade dele tocar baixo. A vontade de tocar baixo decorria da vontade de compor mesmo, de fazer música. Como você é baterista, você está confinado àquele fundão lá na sala de ensaio e as pessoas geralmente não dão muito crédito quando você tem ideias e tal, para músicas, para melodias e tal. E eu sofria muito com isso, eu achava, pô, mas eu também quero compor e tal, tenho ideias, e aí eu resolvi tocar baixo e funciona perfeitamente. Eu recomendo a todos os bateristas que tiverem ideias a passarem a tocar baixo. Eu vi uma época no Palácio da Alvorada, o ex-skinhead falava sua namorada. E a razão do nome foi, a gente estava fazendo uma espécie de brainstorm, né, para ver como é que era o nome, e foi o nome que pintou, um dos primeiros que pintou, e foi legal. Na época a gente gostava muito de um disco dos Stranglers chamado Feline, e a gente também gostava muito de cinema, e por isso eu acho que o nome, de certa forma, tem até um pouco a ver com a nossa música por causa disso.
Na verdade, eu não tinha experiência nenhuma musical antes do Fellini, a não ser uma participação numa banda meio... Toque de Recolher. Chamada Toque de Recolher. Coisa meio punk, assim, sabe? Mas... bom, a história é basicamente essa que o Thomas contou. Jair, ele veio como o primeiro guitarrista da banda, né? Ele é o... Bom, eu fui o único que não troquei muitos instrumentos, né? Continuei com o violão, a guitarra. É um pouco de bossa nova porque a gente usava violões, é porque a gente começava a flertar com samba também nessa época, principalmente por causa da aproximação com ritmos eletrônicos. Naturalmente isso acontece. Violão, ritmo eletrônico, eu acho que é fatal você acabar no samba, você acabar em bossa nova, você acabar num pop eletrificado com um sabor bastante brasileiro. Você quer o mesmo dia primeiro, né? Pode ser. Acho que até o lugar de música. Porque tem outro canal reservado pra você, se assim você quiser. Tem outro canal pro violão. Ah, tá, mas como que eu faço? Olha agora. No começo houve uma dívida muito grande com o rock inglês na época, que era uma influência para todo mundo. E todo mundo devia um pouco. A gente foi se libertar, a partir do segundo disco já começou a se libertar. O terceiro disco define uma característica nossa. Mas no primeiro disco a gente tentava, era meio uma macaquice, assim, mas com a nossa cara, o que deixava a coisa muito esquisita. Rock europeu, por exemplo, é dessa época. Parece uma paródia hoje, na época acho que a gente levava a sério. Uma banca varrendo, palácios e flores que pagam. Você nem imagina o que você não conheceu. No primeiro ensaio, eu acho que já apareceram umas 4 músicas, porque o Thomas apareceu, como ele falou que ele queria tocar baixo, naturalmente ele já veio municiado, então ele apareceu com umas 4 linhas de baixo, assim. Uma coisa, uma técnica bem peculiar para o sinal de composição. Ele apareceu com uma linha de baixo e essas linhas de baixo foram recheadas. Foram recheadas com música e voz, que é uma coisa engraçada de acontecer. Não sei se as outras bandas trabalhavam assim. Eu me lembro de você não se lembra mais de mim. E esse repertório nasceu basicamente dos primeiros ensaios, o repertório do primeiro disco. Porque aí depois a gente gravou uma demo tape em que estavam ali as músicas que iam entrar pro primeiro disco. E a gente ensaiou exaustivamente, naquela época se ensaiava exaustivamente. É verdade, né? Como se ensaiava. Antes nós bancamos o processo de gravação, né? Estúdio de 8 canais. E saiu, né? Graças a Deus. O que é legal é que foi a primeira ocasião em que a gente gastou dinheiro com a banda. Nas outras vezes o que aconteceu é que a gente tinha pelo menos um mínimo de produção, mas também das vendas a gente nunca ganhou nada. A gente tinha uma cota de discos e olha lá, quer dizer, sabe esses contratos mambembes mesmo? Qual foi a repercussão do primeiro disco na época? Foi boa. 89 FM, uma rádio de São Paulo, né, que na época estava começando como uma rádio alternativa, executou bastante coisa do disco, então deu uma repercussão muito boa. Principalmente rock europeu, tem História do Fogo, foram músicas que foram bem executadas e tal, e deu um retorno, viu? Legal, bom. You take my eyes, my foolish eyes. You take my mind, your foolish eyes. You take my mind, my foolish eyes. Inside your mind, my foolish shine. Shine because you're mine, my foolish shines. Shine. Foi o grupo que produziu o disco, tá? A gente tinha mais ou menos uma ideia na cabeça, partindo da inspiração que a gente tinha das bandas inglesas que a gente gostava, que eram, muitas delas também eram bandas que começaram do nada, né?
foi inspiradas pelo punk e tal, tipo The Fall, Strength, esse tipo de coisa. Mas a gente nunca deixou que isso fosse um empecilho para a gente lançar material. E eu fico muito feliz por isso, a gente ter feito esses discos. Porque senão a gente teria que esperar o caminho oficial de fazer música na época, que é o caminho das gravadoras, né? Você esperando, levando tua fita para as gravadoras, esperando um contrato, uma coisa que na época era impossível. O punk, visto à luz da história, vamos dizer assim, tem uma coisa um pouco tosca, evidentemente. Por quê? Porque era uma atitude, basicamente. A gente tinha a atitude, que era muito mais bem-humorada, por sinal. Era mais pro dadaísmo do que pro punk especificamente, mais pro surrealismo, uma coisa muito diferente, um pouco mais sofisticada. E não é uma coisa pra gente se gabar, evidentemente, mas é porque aconteceu assim. Joga as cascas pra lá, só eu e você não. Cidade proibida, fácil vem, fácil vai. Mas a gente tinha ideias, e as ideias eram engraçadas. E logo no primeiro disco, quando a gente entrou em estúdio, a gente se recusou a fazer uma coisa conforme os padrões. A gente tratou as músicas, como o Thomas disse, de formas diferentes. E inventou uns troços e... Sabe o disco que mais eu acho que tem a ver com a gente, naquele momento do primeiro LP, do Adeus do Fellini, era o Sgt. Peppers. Eu me lembro de falar do Sgt. Peppers pra caramba, a gente até sampleou o Sgt. Peppers. O galo que canta numa das músicas é o galo do Sgt. Pepper, do Good Morning Rita. Cidade perdida, joga as cascas pra lá, só eu e você. Não só isso, como a gente chegou a compor ao vivo, o que é uma coisa mais rara. Mãe dos Gatos foi composta ao vivo. Improviso total. Improviso completo, assim. Inclusive o gato passa no meio da sala durante a gravação e cada um fala Mitsu, Mitsu, ele tá chamando o gato. Passou no meio da gravação. Foi muito rápido, foi um barato. Essa gravação do segundo disco foi uma coisa muito legal. Olhando para a trajetória da discografia do grupo, eu acho que o primeiro a gente meio que atira em várias direções, e o segundo, eu acho que a definição, a gente começa a definir um pouco uma cara da música do Fellini, mas essa definição acho que só viria no terceiro, a música, mas as letras, eu considero que o segundo, o estilo do Tadeu nas letras, ele é definido nesse segundo disco, eu acho. Acho que no primeiro ainda ele está muito pós-moderno, assim, tem várias referências, muitas citações. E como eu já disse também, ele experimenta várias coisas, mas eu acho que no segundo já tem um estilo mesmo, um estilo bem delineado. Eu sei que foi o primeiro disco do Fellini a ser devolvido por fregueses decepcionados na Barato da França. Eu não sabia da história da devolução, sensacional. Qual que é o seu nome? Grilo, tem como jogar mais retorno nos instrumentos aqui? Direto aqui no meu. Mais o meu próprio violão, a guitarra do Tom. Então vamos lá. Legal. A escolhida como melhor música nacional foi Faroeste Caboclo, da Legião Urbana. E a melhor internacional foi Sign Old Times, do Prince, que ganhou também como melhor LP internacional. Foi difícil eleger o melhor LP lançado no Brasil. No final houve um empate entre Jesus Não Tem Dentes, no País dos Banguelas, dos Titãs, e Os Três Lugares Diferentes, do Grupo Fellini.
disco foi considerado o melhor do ano pela Bis, junto com os Titãs. Isso pegou vocês de surpresa, assim, tipo, falar, porra, estamos foi, aqui. né? Sempre era, pô, imagina. A gente era queridinho e tal, as pessoas gostavam muito, os críticos sempre gostaram muito. Mas é surpreendente, né? Pensa bem, pô. Os caras eram sustentados, né? Eram astros de uma gravadora, de uma grande gravadora, de uma multinacional. E a gente da multinacional do Calanca. Eu sei que foi engraçado. Multinacional da área. Inclusive, nessa mesma listagem, você está entre os melhores letristas de 87, só tendo perdido para Renato Russo e Caetano Veloso. Eu achei super injusto isso. Achei injusto. Acho que eu devia estar no mesmo patamar dos dois. Não, brincadeira. Mas você vê, né? Quer dizer, naquela época a crítica também tinha uma cara independente. É legal você ver isso também. É gente que naquela época também estava se acostumando com uma nova cena, que era a cena de um rock que ninguém conhecia. E não dá pra deixar o violão mais grave, né? Mas eu queria falar de um outro lado, que é o lado por exemplo, do meu grupo, que sempre teve críticas muito favoráveis. Página inteira de Caderno 2. A revista Bis escolheu por 3 anos consecutivos o nosso disco entre os 10 melhores. Agora, isso nunca uma gravadora grande, uma gravadora oficial procurou a gente por causa disso, e nem vendemos mais discos por causa disso também. Quer dizer, tem esse lado também, uma crítica muito dura pode atrapalhar o grupo, mas muita coisa positiva nem sempre ajuda. A mediocridade que hoje é ser maior do que há 20 anos atrás. Que hoje a gente tem uma situação diferente. A humanidade é culpada, não é você, Felino. Não, eu sei, mas hoje a gente tem um padrão FM, um padrão global, muito mais forte que há 20 anos atrás. Tá certo. Então, antigamente fazer uma música não medíocre era mais fácil. Hoje é muito difícil você fazer alguma coisa que não seja medíocre. Não adianta pôr a culpa na máquina. Nós artistas é que temos que resolver esse negócio. Pera, que o outro é culpado, a deixa eu fazer uma pergunta pro maestro. Olha, então. eu tenho só para completar. Quando fazia Roda Viva, ele não se queixava da censura. Olha, só para completar, eu tenho tentado fazer música não medíocre há mais de 5 anos. Eu nunca ganhei dinheiro com isso. Aliás, gastei mais do que recebi. Quer dizer, essa é a alternativa para o artista, é gastar, é trabalhar em outro lugar e tentar fazer alguma coisa boa. Você vai pro céu, Belino. Eu acho que ele remete a uma certa memória do que possa ter sido São Paulo Boêmia, esse tipo de coisa. Sim. Mas é uma memória meio inconsciente, assim, não é um negócio muito... Não é assim, nós pensamos em fazer um samba paulista, mas é que deu certo. Assim. Foi o meu retorno para a banda, foi a volta original, né, do grupo. E aí a gente voltou a compor, né, juntos, né, eu, Thomas, o Cadão, o Ricardo, né, e foi em condições bem profissionais, né, esse trabalho, né, Thomas? Era um estúdio de 16 canais. Era um estúdio melhor. Bem profissional. O Calanca não quis bancar. O Calanca não quis bancar um estúdio decente pra gente. Aí eu falei, então tá legal, então a gente vai procurar outra gravadora. Ele falou, tudo bem. Aí a gente foi numa loja concorrente dele. Vop Bop. A Vop Bop, eles adoraram a ideia e toparam bancar também. Bancaram as gravações, ficou 2 meses gravando. Não, é verdade. As ideias basicamente dos discos pintaram do Thomas, né? A partir dessa experiência,
a gente notou que o significado do nosso trabalho tinha que perdurar pra gente, você entendeu? Não adiantava ficar fazendo show, fazer show não era a graça da coisa. A graça era você experimentar sonoridades e ouvir como é que ficava aquilo cantado, bem executado, sabe? O barato era gravar disco, entendeu? Porque a coisa fica, né? E é muito mais legal, pô. Era um barato gravar. Eu acho que muita gente tinha medo de fazer disco em 4 canais também. A gente achava que tinha que ser esse caminho, né? Você ter uma gravadora bancando e ter um grande estúdio e tal. Mas eu acho que um pouco de bom senso na época daria talvez para outras bandas terem feito isso também. Por isso eu acho que realmente talvez foi um pouco de medo. E eu acho que eram ambições diferentes também, né? Se você queria ganhar dinheiro com aquilo, você não podia ser independente. Vocês tinham a ambição de conseguir viver só do Felino, se tornar uma banda profissional? A gente nunca teve isso. Você se lembra de ter dinheiro? Eu gostaria muito de poder viver, de fazer música, claro. Acordar a hora que quiser, um sonzinho. Se bem que hoje, dormindo nesse quarto de hotel, eu pensei bem, achei que eu não ia aguentar uma turnê de novo. É complicado você ficar rolando de um lado pro outro, as fãs rasgando suas roupas. Posso apresentar, velho? Então, eu apresento. Ouvindo tudo, tá jóia, viu? Legal, porque do jeito que tá, apresentando, mano, devagar. O que é bacana é você ser remunerado pelo que você faz. É um trabalho, entendeu? Um trabalho criativo e respeitado, se fosse nessas condições. Agora, você me diz, quem no Brasil pode fazer isso de verdade, sem ser um escravo do sucesso, é um escravo das grandes corporações, das grandes gravadoras, um escravo de... E é uma coisa mesquinha, pensa bem, quem é que ganha dinheiro de verdade com música no Brasil? É pouca gente, cara, de verdade, pouca gente. Desateiam um fogo as suas guitarras há muito tempo. Desateiam um fogo as suas roupas. Não, o que a gente prezava era a independência. Se a gente pudesse ser independente numa grande gravadora, a gente optaria por uma grande gravadora, entendeu? O problema é que elas nunca se interessaram muito, aparentemente. Cidade perdida, joga as cascas pra lá. Só eu e você, o amor louco. Cidade proibida, fácil vem, fácil vai. Só eu e você, o amor. Todos nós ouvíamos MPB. E o Thomas tem uma coisa interessante naquela época, porque foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi a pensar em retomar os grandes músicos da Bossa Nova, tipo Tamba Trio, os Cariocas. Esse cara só vivia falando dessas coisas. Pô, olha o disco que eu comprei, Tamba Trio de novo. E era sensacional, porque eram os caras que faziam os próprios instrumentos. Não, faziam os próprios instrumentos, não. Eles faziam uns instrumentos meio malucos, tocavam umas coisas. E eu, particularmente, eu gostava muito do Lúcio Alves. Eu gostava pra caramba do Lúcio Alves. Eu achava que era um jeito de cantar que era perfeito. Então tinha um casamento, você entendeu? Tinha um casamento aí que podia funcionar de fato. Mas o detalhe é que a gente sempre fez um samba esquizofrênico, né? Porque também é muita cara de pau você querer fazer um samba autêntico tendo nascido no Ipiranga, como eu, em São Paulo. Acho que não tinha a ver, mas eu acho que a gente criou um jeito próprio de fazer samba, que é diferente. É uma coisa meio mecânica, né? Com bateria eletrônica e dizendo coisas esquisitas. Nesse caso, valia a pena. Só eu e você e o amor. É um show com 3 bandas. Ia ser o número 2, que era uma banda meio experimental, assim, que nunca aconteceu. Aliás, não aconteceu a partir desse show. O show era do número 2. Uma outra banda, acho que era a Ness, o nome da banda, também era o Ness. E nós. Na verdade, a banda número 2, por motivos de força maior, que eu não vou revelar, naturalmente, não pôde se apresentar. E nós abrimos o show, na verdade, não foi isso? Ou foi o show acabou. Bom, o que foi sensacional é o seguinte, tinha mais ou menos umas 6 pessoas na plateia fazendo clap, 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 e uma das pessoas era o Arnaldo Batista.
sentado num cantinho, assim, assistindo o show, abençoando, assim. Foi bem legal. E isso a gente ensaiou 6 meses, mais ou menos, você imagina. Era difícil, viu, meu amigo? Vocês gravaram o disco sem ter feito nenhum show antes? Não, fizemos bastante. Teve Madame Satã em São Paulo. Teve mesmo antes do primeiro disco? Teve. A gente fez bastante show. Teve Lira Paulistana. Mas olha, não é essa coisa não, viu, de... Não, fizemos uma meia dúzia de shows em São Paulo. Na verdade, o disco é que foi muito importante. Foi o contrário, sabe? O disco é que deu uma levantada na gente. Inclusive, a gente resolveu mudar a partir da gravação do disco. Sempre foi fundamental pra gente gravar um disco. O engraçado e difícil. Era muito difícil gravar naquela época. O show de lançamento do disco, a gente já tinha um repertório novo. Então a gente foi tocar um repertório totalmente novo, que não tinha nada a ver com o disco. Foi a coisa mais esquisita no mundo. Bateria eletrônica e tal. Samba Teutônio. E tem coisas pintando. O interessante hoje em dia, nos anos 90, é que o polo não gira mais em torno de São Paulo e Rio de Janeiro, ou Brasília, que foi um polo nos anos 80, mas tem agora o Recife e Porto Alegre, né? Porto Alegre tem o Júpiter Maçã, que está fazendo um trabalho super legal. Recife tem Cascabulhos, tem Mestre Ambrosio, tem bandas fenomenais, né? Luzes da Bahia, no céu. Já conheceu Brasília antes? Eu conheci em 82, 83. Eu vim pra ver um show do número 2, junto com a Escola de Escândalos, num lugar chamado Galpão, segundo o Rogério, era Teatro Galpão. Foi engraçado, vi de ônibus, tava com minha namorada. Vocês não conheciam? Eu não, primeira vez. Eu passei aqui meio-dia uma conexão de aviões e tal. Engraçado. Você foi no Palácio. Claro, o Luciano Santa Vapor nasceu aqui. Nasceu aqui. É exatamente a visão da Ema no Palácio Alvorada, o Skinhead, que era um garoto que a gente conhecia, que a gente ficou hospedado na casa dele e nadou de cueca na piscina. Mas... é exatamente o que a música descreve, de certa forma, é aquilo ali. Luciano Santa Vapor é a música de Brasília. A gente abre com as bandas também de Brasília. E as bandas de Brasília passaram por São Paulo, ficaram hospedadas na minha casa algumas, tipo Legião. Eu emprestei minha bateria para o Bonfá, emprestei minha bateria para ele várias vezes, ajudei a levar a bateria para o show. Engraçado, a gente pegou o Legião no nascimento, exatamente no momento em que eles estavam indo para o Rio para gravar o primeiro disco. Se hospedaram na minha casa. E era bem legal, bem legal. O Brasília tinha uma coisa naquela época, tinha atitude, sabe? Era uma coisa legal de se ver. Pô, me lembra a primeira impressão que eu tive quando eu vi o Capital Inicial. Você se lembra disso? Pô, era incrível, bicho. Eu vi o Capital Inicial a primeira vez e falei, nossa, sensacional. O Dinho é completamente bêbado. Eles tinham muito mais atitude do que tem agora, embora o Thomas ouviu uma música do Capital Inicial e gostou muito. Eu não ouvi o Capital Inicial, não sei. Eu gosto muito do Dinho. Gostava muito do Plebe Rude. Mas, porra, cara, o efeito do Dinho bêbado cantando foi uma coisa muito legal. Você entendeu? O Plebe Rude era bacana. Bandas de atitude, bicho. Barato, bacana, Parisinho. Muito legal. Me procurou e eu fiquei bastante surpreso porque ele se apresentou como Chico. Eu não conhecia nenhum Chico, falei, eu não conheço nenhum Chico. Aqui é o Chico Science. Aí eu me toquei e tal, a gente saiu para jantar, fomos num restaurante indiano, depois fomos num pub, tomamos umas 30 cervejas e conversamos sobre música, foi super legal. E ele contou várias histórias, que eles iam para a praia lá em Recife nos anos 80, ouvir CDs do Fellini. Ele parece que tinha um projeto paralelo também de uma banda cover de músicas do Fellini. Particularmente ele se inspirou numa música, ele era muito fã do Cadão também. E eu acho também que o Cadão, ao lado do Renato Russo, foi uma pessoa que estabeleceu padrões mesmo, sabe? De você fazer letras, de você contar coisas ou falar determinadas coisas numa música, que é uma coisa muito difícil, muito complicada, não é que nem você escrever uma poesia, né? E o Chico Science, ele concordava plenamente com isso. Ele falava, não, o Cadão, quando aquela música Zum 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 Zazoeira, que é meio baiano e tal, é uma música que para ele foi uma revelação, assim, pelo menos foi o que ele me disse na época, né? Um dia eu estava em casa, assim, acho que foi em 95, 96. Eu estava em casa, me liga o mesmo Chico. Aí o Chico, Chico Science, falou, ô Chico Science. Ele estava no estúdio gravando uma música nossa.
E foi muito legal. Aí ele começou a cantarolar a música e perguntar, tá certo? Eu falei, tá errado. Aí fiquei... música que era? Era Criança de Domingo. Hoje, com qualquer 2, 3 mil reais, você grava um disco, não dá tesão, não? Dá, o problema é tempo e tem um oceano no meio. Porque o Thomas mora em Londres. Outra coisa é que tem que trabalhar, né? Tem que compor, né? Tem que começar aqui. Eu acho que se a gente se encontrasse, eu particularmente acho que se a gente se encontrasse assim, em 3 no máximo ocasiões, pintava um monte de músicas. Eu e Thomas, a gente se encontrou na Alemanha, assim, num dia, numa tarde, a gente tinha 2 músicas já rolando, assim. Que legal. Existe essa sintonia, evidente. Eu acho que rolava fácil. O problema é que isso despende um trabalho que... A gente tá velho, né? Estamos ficando velhos. Todo pai de família, você entendeu? Eu acho que você tem que despender uma energia muito grande. Eu adoraria, francamente, eu adoraria. Eu gosto muito de compor, acho barato compor. Mas precisa ter uma força de vontade para levar adiante. Porque para ficar lançando discos assim por lançar também não tem graça. Eu gostaria de fazer uma coisa que fosse séria, assim, que fosse bacana de verdade. Não sei se isso é possível. Eu acho que se uma gravadora chegasse, olha, a gente quer bancar um disco de vocês, uma gravadora grande, falar assim, a gente banca um mês de estúdio, um estúdio nas nuvens, no Rio de Janeiro, paga um orquestrador, paga tudo, eu acho que eu até pediria licença do meu trabalho, para vir para o Brasil. Eu também. Durante um mês para fazer isso, daria, mas é óbvio que isso não vai acontecer. Então, o Klaus Zogerman tá vivo ainda? Burt Bacharach, né? Burt Bacharach. Legal. Pô, ele gravou com Elvis Costello, por que não gravar com o Fellini? Uma coisa estranha aqui, não tem ninguém empolgando aqui. E eu não consigo fazer um moche com todo mundo sentado. Então, Chico Buarque, som. Eu sempre me pergunto se a gente teria de fato acabado se eu tivesse ficado no Brasil, né? Porque eu me mudei para a Europa e tal. Então a gente discutiu na época, achou melhor acabar o grupo por causa disso. Mas eu sempre me pergunto se a gente não iria fazer isso mesmo naquela época, porque depois de 4 álbuns independentes, onde a gente não tinha ganhado um tostão furado o tempo inteiro, você perde um pouco o estímulo, né? Desde o início dos anos 80, eu conheci o Fellini escutando uma rádio no Rio de Janeiro, que eu sou de lá, sou carioca, uma rádio chamada Fluminense FM, que tocava muita coisa, tipo Fellini, tipo Violeta de Outono, tipo Saara. Abria assim o jornal, o cara, show do Fellini, que isso? Pensei que já tinha morrido, já tinha passado, né? E vai ter, vou, lógico, né? Foi uma puta surpresa, né? Então nunca foi uma banda assim de grande mídia, né? Então, acho que é muito um passando a informação para o outro, né? De bandas de rock tentando trabalhar com música eletrônica, eles já estavam um pouco nesse caminho. E além do mais, essa questão de pegar referências ao samba, né? Me falaram muito bem, que pelo que eu sei é uma banda de cult anos 80, é uma coisa meio diferente, meio jazz, me falaram que é uma coisa mais, ou seja, tô só pelas indicações aqui. Pelas indicações, realmente deve ser uma coisa do outro mundo. Falaram muito bem, realmente, da banda, e espero que correspondam às expectativas. Como você ficou sabendo? Meu irmão me falou hoje que alguém falou pra ele que era a melhor banda do mundo, e se alguém falou isso, deve ser pelo menos um pouco bom. E eu sempre fiquei curioso para conhecer a banda, mas só fui conhecer mesmo, acho que no final dos anos 80, quando a banda estava acabando já. Bom, o meu preferido é o Três Lugares Diferentes, que eu acho o ápice, assim, foi quando eles chegaram mesmo na maturação do som deles. Eu acho que eles chegaram ali no ponto que eles queriam. Tinha um amigo, tinha aquele grupo de amigos que fica trocando discos, né, e aí alguém chegou e falou, tem uma banda que um cara, amigo do amigo tinha um disco, né, que era acho que era o Fellini só 2 vezes, não tenho certeza, aquele do gato, né. Aí falou, é legal, tal, vamos ouvir, trouxe uma fita, eu escutei umas 3 músicas, achei legal, e depois foi assim, um contato gradativo, né. Qual a expectativa do show pra hoje?
Eu espero que tenha bastante gente aí. Olha, o show tá... Eu acho que, não sei, mas é um dos melhores shows que o Fellini já apresentou, com certeza. Ele tá bem afiado. Uma coisa que eu acho que ajudou muito essa nova safra de fãs do Fellini foi o relançamento dos CDs. Isso aí ajudou, vendeu bastante em São Paulo, né? É verdade. Porque depois parou o vinil, né? Vinil parou de vender. Aí quando saiu o CD, teve uma nova guinada de público que começou a conhecer o Fellini. Com certeza, um público mais jovem, teenager e tal. É isso aí. Tá bom. Boa. Sou Reca, a bateria do Fellini. Nós vamos mandar um som pra vocês hoje, tonight. Valeu. Eu sou super amigo do Rainer, irmão do Thomas. Eu já conheci o Fellini, conheci o Thomas. Era mó rápido de Madame Satana, vivia lá. Então eu já conheci o pessoal de lá. Tinha uma banda na época também, de Berlim. E aí eu participei da cena da época, né? E aí quando o Thomas foi voltar, ele chegou pro Rainer e falou: Rainer, chama um batera aí. Aí o Rainer falou: pensei em você na hora. Aí o Thomas achou legal também, aí eu fiz um ensaio com eles, aí bateu. Gostou do show em São Paulo? Pô, o show em São Paulo foi muito legal, gente. Lá foi legal pra caramba. Acho que aqui vai ser demais também, viu? Tremendo teatro legal, assim, acho que vai ser gostoso. A gente tá esperando aí, acho que vai ter. Vamos ver como é que vai rolar aí. Nós estamos super felizes com Brasília, super legal aqui. Vamos mandar ver aí. Cara, bota no lugar. Tá bom, gente. Olha só. Mangueixe, por favor. Como é que ele pode? O cara ganhou. Gravava, daí ele era o cara imitando. Lembra que tinha um que era assim, só tinha um deles. Como é que foi engraçado? Toco no Fellini como quebra-galho sempre, né? Participo das produções, já toquei cavaquinho, já toquei pandeiro, cuíca, guitarra, baixo, com Fellini. Com vocês agora, a grande cult band dos anos 80, Fellini. Boa noite. Boa noite. Nós somos o Capital Inicial. Alô, Corinthians. Vamos lá. Deixa o Leão. Agora o show. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu quis ser. Eu quis ser. Eu quis ser. Socialista. 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 Tchau, obrigado. Tem uma frase do Humberto Gessner que ele faz uma brincadeira, uma sacanagem com vocês, que ele diz assim... Conosco? É, não sei se você lembra. Não. Eu espero que os críticos de música, quando eles morram, que eles vão pro inferno e ouçam, que lá só toque tudo aquilo que eles dizem que gostam, tipo Fellini. Ó, bicho, o Humberto Gessinger fala por ele mesmo. Puta que pariu. Olha, eu acho que os Engenheiros do Havaí tem um dos melhores bateristas que eu já ouvi na minha vida. Humberto Gessinger, por sinal... Ah, coitado, né, bicho? Se eu fosse um dos Engenheiros do Havaí, também diria o mesmo. Falou isso ontem. Eu nunca ouvi isso, achei sensacional essa frase. Isso saiu, viu? Foi agora? Não, faz tempo, só isso aí. A trajetória dele fala por ele, coitado. Te cuida, Humberto Gessinger. É. Outra coisa que eu guardo no rancor. Te cuida. Eu vou te pegar, Humberto Gessinger.
Mas a gente, bom, inconscientemente a gente já se vingou, porque a gente foi dar uma entrevista na rádio em Porto Alegre, nosso último show ali. Aí quando a gente entrou na rádio, tava tocando aquela música Anoiteceu, em Porto Alegre. 3 horas e meia de música. E eu falei no ar, nossa, que porcaria é essa que tá tocando? Tem uma coisa engraçada também, um dos versos mais bonitos da música popular brasileira é de Humberto Gessinger. Nunca me contaram que as nuvens não eram feitas de algodão. Isso daí, bicho, me arrepia até o céu da boca. Sem contar que eu sou baterista do rock brasileiro, pô. Chega. Olhe pra trás, lá atrás ficaram as peles. Pele de virar as costas pra sempre. Pele de ouvir a língua. Pele de não entender nada. Pele de deixar a